Você vai abrir, por gentileza, a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Está no finzinho do Antigo Testamento. Abre lá em Malaquias, que é o último livro, volta um pouquinho, você logo vai achar aí o profeta Zacarias. Nós pregamos a palavra de Deus de forma sequenciada. Nós estamos expondo todo o livro de Zacarias, expomos por último o livro do profeta Ageu, estamos expondo agora todo o livro do profeta Zacarias. Você, por favor, vai abrir no capítulo 4 e vai acompanhar comigo a leitura que eu vou fazer. Vai estar um pouquinho diferente aí da sua versão, que é a Almeida Revista e Atualizada, a versão que normalmente a maioria de nós usamos, mas não vai dificultar para você a compreensão de forma alguma. Diz assim a palavra do Senhor: O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro, vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: Você não sabe o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: O que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: O que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: Você não sabe o que é isto? Eu respondi: Não, meu senhor. Então ele me disse: São os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Até aqui, irmãos. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus grandioso, nós estamos diante da Tua palavra. Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Alimento para a nossa alma. Palavra inspirada e nos torna perfeitamente habilitados para toda boa obra. Útil para o ensino, útil para a repreensão, para a admoestação na justiça. E nós, ó Deus, como Teus filhos, estamos ansiosos por ouvir a voz do Teu Espírito, que fala por meio das Sagradas Escrituras, para ouvir a profecia do Senhor. Então, toma-nos, ó Deus, nesta hora, ilumina as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, ó Deus, compreender aquilo que o Senhor quer nos lembrar ou ensinar esta noite. Toma nossa atenção cativa, nós que estamos aqui presencialmente, aqueles irmãos que também estão em casa acompanhando pela internet, que essa hora, ó Deus, seja uma hora em que nós venhamos realmente a nos desligar de tudo mais para voltar os nossos olhares para o Senhor,
como o Senhor certamente está com os teus olhares voltados para nós neste momento. Nós oramos agradecidos e confiantes em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a passagem de hoje, ela vai falar sobre o ministério profético, sobre o ministério pastoral. Nós, hoje, recebemos a profecia que vem da parte de Deus através de homens aos quais Ele levanta, capacita com dons espirituais e chama estes homens para serem ministros da sua palavra, para serem pregadores do Evangelho. A profecia, que no Antigo Testamento tinha um caráter muitas vezes preditivo, que tinha um caráter também de chamar o povo de volta para a vontade do Senhor. Nós sabemos bem que nós tínhamos, além dos profetas, os sacerdotes no templo, nós tínhamos divisões muito claras na atuação dos servos de Deus no Antigo Testamento. E quando estamos aqui no período neotestamentário, na vida da igreja hoje, nós precisamos compreender bem o que é ser um profeta. Ser um profeta é ser autorizado por Deus, chamado por Deus para pregar, para ministrar a sua palavra. Domingo passado, nós estudamos a quarta visão do profeta Zacarias. Nesta quarta visão, você que está em casa também, nós vimos ali o profeta tendo acesso à corte celestial e chegando lá, vendo o sumo sacerdote, Josué. Para quem não tem acompanhado com a gente, esse livro de Zacarias é um livro que foi escrito no momento em que o povo volta do cativeiro babilônico e precisava reconstruir o templo. Ageu e Zacarias foram dois profetas que concomitantemente trabalharam em prol do reino de Deus neste período, ano 520 antes de Cristo. E eles estavam chamando o povo a uma tarefa que era a tarefa da reconstrução. O povo voltou em 538, sob o mandato de Dario. Dario, o rei persa, o Império Persa, permitiu o retorno, só que este retorno, eles só começaram a reconstruir a parte mais básica do templo e depois foram deixando isso para lá, depois, motivados por grandes dificuldades internas ali que eles viviam. E então Deus levanta os seus profetas para dizer, não, vocês precisam fazer algo diferente, vocês precisam reconstruir o meu templo. E Ageu foi usado por Deus para isso e Zacarias também. Nesse processo de chamada ao retorno do serviço, a priorizar o reino de Deus, o profeta Zacarias, então, em uma só noite, recebe 8 visões. Nós estamos estudando hoje a quinta visão. Domingo passado nós vimos a quarta que eu estava mencionando com vocês agora, quando Zacarias vê lá no céu o sumo sacerdote Josué. A gente leu aqui o texto de Ageu na nossa liturgia. O sumo sacerdote Josué é um jovem que voltou da Babilônia para assumir o encargo de sumo sacerdote nesse momento da reconstrução da nação. E ele vê o sumo sacerdote Josué lá todo sujo, imundo, na presença de Deus, e Satanás estava lá presente também, acusando ao sumo sacerdote, dizendo, olha, ele está imundo. E Deus manda que os seus anjos troquem a roupa de Josué. O profeta ainda fala, coloca um turbante na cabeça dele. Você pode olhar aí, sua Bíblia, o capítulo 3 de Zacarias, você vai ver exatamente isso. Então, esta visão falou a respeito da graça de Deus, de como Deus salva o seu povo, prefigurado em Josué, o sumo sacerdote, que representava toda a nação, como Deus, mesmo vendo ali a imundícia do sumo sacerdote nos céus, Deus graciosamente olha para ele e mesmo vendo nele só sujeira, ele resolve redimi-lo. Aquilo apontava para o que Deus estava fazendo com a nação. E não, Deus estava restaurando a nação, não porque a nação era maravilhosa, porque a nação estava realmente voltando a uma obediência. Não, se isso estava acontecendo, era porque o próprio Deus graciosamente estava agindo internamente no coração dos homens e habilitando-os para fazer isso. E neste processo, ele está usando 2 servos, o profeta Ageu, que nós vimos o livro todinho, e agora o profeta Zacarias. Nesta quinta visão, que é a visão de hoje, então nós estamos vendo aqui a visão de um candelabro de ouro.
Lembre-se que essas visões todas fazem parte de um processo de encorajamento. Deus está encorajando o seu povo, dizendo: olha, vocês andaram desobedientes à minha aliança, mas eu agora me voltei com favor para vocês. Obedeçam a minha voz, escutem o meu chamado e vocês vão ser abençoados. Então, nessa visão de hoje, que é aqui a quinta visão, olhe para o seu texto, por favor, para a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta em Zacarias 4, para que você possa acompanhar. Você vai ver o seguinte, olha aí para o primeiro versículo. O anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. O anjo, que era um anjo que costumava acompanhar Zacarias no processo da condução dessas visões, ele explicava as coisas para Zacarias, como que despertou Zacarias do sono, e ele perguntou o seguinte para Zacarias: Zacarias, o que é que você está vendo? E Zacarias, aqui nesse versículo 2, responde: olha, eu vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro eu vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e uma outra à esquerda. Para a gente não se confundir, e aí as crianças, se quiserem, podem até fazer um desenho disso aí para poder entender. O que é que a gente tem aqui, irmãos? A gente vai ter aqui, veja aí as partes desta visão. Você vai ver um candelabro que nos lembra muito a menorá, que era aquele candelabro que ficava no santo lugar no templo. Lembra que o templo tinha uma divisão tríplice. Os santos dos santos, ou lugar santíssimo, o santo lugar e o altar exterior. O candelabro ficava junto com o altar do incenso, ali na parte média, no santo lugar, não ficava no santo dos santos. Só que o candelabro que ficava nesse lugar no templo, ele é um pouco diferente desse candelabro que nós estamos vendo aqui, não é? Porque o candelabro que ficava no templo, que foi feito por Moisés, chamado de menorá, que é um dos símbolos da nação de Israel hoje, junto com a estrela de Davi, ele não tinha uma bacia em cima dele, não tinha um vaso em cima dele, ele não tinha oliveiras do seu lado, certamente, e nem muito menos recebia o óleo vindo de duas plantas, 2 oliveiras. Isso não acontecia. Não é? Então, é algo diferente que está sendo narrado aqui. Mas veja, o versículo 2, volte os seus olhos para ele, narra um candelabro que lembra essa menorá, mas que não é a menorá. Tem também um vaso de azeite e 2 oliveiras. Você vai ver que o desenho mais ou menos vai ser o seguinte: essas 2 oliveiras, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente na prédica, vão alimentar o vaso de azeite. Esse vaso de azeite vai ligar a cada uma das 7 lâmpadas, dos 7 locais em que a iluminação do candelabro, um tubo. Então, 7 oliveiras alimentam um pote. Esse pote derrama óleo para cada uma dos 7 pontos ali do candelabro. Então, você está vendo aqui o candelabro, o vaso de azeite e 2 oliveiras. Esta é a visão. Então, veja o versículo 4. A gente viu, né? Junto ao candelabro, vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. E aí, Zacarias vai perguntar o que é isso. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. E aqui, irmãos, na parte B do versículo 6, nós temos uma questão principal aqui na nossa passagem. E a partir do versículo 6, até o finalzinho do versículo 10, você tem aqui um oráculo. O que é um oráculo? Deus está falando, Ele está dando através do profeta, Ele está levando ao conhecimento do povo alguma coisa que certamente vai acontecer.
Esse oráculo às vezes se dá através de oráculos negativos, são os chamados oráculos de ai. Ai de você por causa disso, ai de você por causa disso. Nós já estudamos vários textos na Bíblia assim. A partir desse versículo 6, aqui é um oráculo. E o que esse oráculo está falando? Depois dele perguntar o que era, o anjo perguntar, você não sabe o que é isso? Zacarias responde, não sei, meu senhor. Então o anjo vai dizer, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Quem é Zorobabel, irmãos? Lembra, voltou da Babilônia um governante e um sumo sacerdote. Domingo passado, a gente viu que o sumo sacerdote foi visto lá no céu, todo imundo e Deus purificando, representando o ofício sacerdotal, Cristo, nosso verdadeiro sumo sacerdote, apontado ali por Josué. E aqui a gente está vendo o ofício real, que é outro dos ofícios de Cristo. Porque Zorobabel é quem volta não para assumir o papel de sumo sacerdote, porque ele não é. Ele é o governante da linhagem de Davi. Esta é a palavra de Deus a Zorobabel, ao governante. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A ideia, meus irmãos, aqui desse texto está dizendo, olha, o processo todo está acontecendo. Deus está usando os profetas para que eles voltem à obediência. O tema de Ageu, voltem a priorizar o reino em primeiro lugar em suas vidas. Isso prefigurava ali a construção do templo. A construção do templo significava, apontava para a presença de Deus retornando ali para ser favorável a Jerusalém e a Israel, e para dali abençoar todas as nações da terra, uma presença mediadora. Israel é aquela nação mediadora de levar a bênção para todos os povos, assim como nós, sermão domingo passado, como igreja, somos o reino de sacerdotes, para mediar o evangelho, o ministério de reconciliação a todos os povos. E aqui então está sendo dito que Zorobabel, neste trabalho de reconstrução, que significava isso tudo, que apontava para essas realidades espirituais tão importantes para a vida da igreja, seria acompanhado pelo poder do Espírito, que não era pela força do braço dele, não era pelo poder, não são os homens que movem essas coisas. Por exemplo, meus irmãos, quando nós chamados aqui por Deus, como Igreja Presbiteriana da Aliança, para priorizar as coisas de Deus em nossas vidas, para sermos crentes onde quer que nos encontremos, para servirmos com os nossos dons dentro da igreja, servirmos as pessoas aí fora que tanto precisam. Quem realmente convence e dá poder para que isso se realize é a presença do Espírito Santo em nós. O profeta está dizendo para Zorobabel, para o governante, olha, não é pela força, não é pela violência, não é pelo poder, mas é pelo Espírito. A necessidade do Espírito Santo, a necessidade do poder do Espírito Santo. É somente o Espírito Santo, meus irmãos, que nos convence internamente, interiormente. A presença dele movendo os nossos corações. Zorobabel estava recebendo uma mensagem preciosa, dizendo, Zorobabel, não se preocupe. Josué já estava purificado, o governante agora está recebendo uma mensagem, vai receber uma mensagem por parte do profeta. Zorobabel, o meu Espírito vai agir no meio de vocês, não é pela força do seu braço, Zorobabel, não é por poder, mas é pelo meu Espírito agir. Versículo 7, continua esse oráculo. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. Uma figura muito clara, irmãos, de assim, as dificuldades, né? As dificuldades, todas, são suplantadas pelo poder da ação do Espírito na vida dos seus servos. O monte vai se tornar como que uma planície diante daquele governante, porque Deus estaria à frente daquela ação, daquele propósito, daquela atuação. E aqui, o escritor sagrado, inspirado pelo Espírito de Deus, obviamente, o mesmo Espírito que está iluminando os nossos corações agora para receber essa instrução,
faz uso aqui de uma questão que a gente adota até hoje. Ele vai usar duas partes importantes, que é quando um profeta ou alguém importante, um rei, um sacerdote, no Antigo Oriente Próximo, tempo em que essa porção da palavra de Deus foi escrita, vai começar uma obra religiosa importante, um templo. O profeta, o sacerdote, colocava a primeira pedra e representava o começo daquela obra. A gente hoje não faz assim ainda também? Tem muita foto aí de templos de igreja sendo construídos do pastor da igreja, ou de algum presbítero, né? Colocar sentando ali a pedra fundamental. Mas naquele tempo também, a última pedra, que era aquela pedra de arremate, a pedra que assim, ó, eu coloquei a primeira e aqui a última, ó. Pronto, agora está certinho. O texto vai falar dessa figura aqui. Porque ele colocará a pedra de arremate do templo em meio a aclamações. Haja graça para ela. Lembre que essa altura o povo voltou do cativeiro, não tinha recurso, não tinha dinheiro, não tinha nada. Estavam vivendo a dificuldade ali, sim. E Deus mandou os profetas dizer, olha, não se preocupe, porque eu vou sacudir as nações e vou enviar os recursos que vocês precisam. De forma que vocês vão dizer, haja graça e graça para ela. Versículo 8, irmãos. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces. Está vendo a figura? A pedra última e a pedra primeira deste templo. E as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou para vocês. Então o profeta está dizendo o seguinte, a prova de que foi Deus quem me enviou é que, por mais que vocês não vejam condições humanas para a concretização dessa obra, Deus está dizendo que vai sacudir as nações e mandar recursos para cá. Aliás, ele disse também para que aqueles que ficaram em Babilônia e não quiseram voltar, e construíram casas e ficaram por lá, que deveriam voltar, porque ele agora haveria de julgar essas nações com furor. A gente viu nos últimos domingos, nas outras visões. Então, Deus está movendo ali o profeta, e o profeta está dizendo o quê? Eles podem ter certeza que foi Deus que enviou ele, profeta, para falar com aquele povo, porque o que ele estava falando ia se cumprir desta forma. E então ele vem com uma coisa muito importante no versículo 10 aqui, que eu queria que você olhasse e visse com atenção. Porque às vezes a gente duvida, como duvidaram os nossos irmãos no passado, do poder da atuação de Deus. E Deus faz assim, olha, eu movo as coisas da forma como eu quero. E cabe a vocês é ter fé e caminhar, e trabalhar, e servir. Nosso Deus, como orou o presbítero Anderson, move os exércitos dos céus, move os habitantes da terra, é o dono do ouro e da prata, é o dono do coração dos príncipes e dos reis. Ele faz tudo conforme lhe apraz, lhe agrada. E é dito aqui, meus irmãos, versículo 10, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. O prumo, a ideia de um instrumento de medida de construção, né? Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Isso aqui está falando da soberania, da onisciência de Deus. Deus, como falou com Ageu e como falou com Zacarias nas primeiras visões, ele sabe tudo o que está acontecendo. Os olhos dele percorrem toda a terra. Ele está propondo aos seus servos a reconstrução do templo, que significa, que aponta para a volta da presença dele em favor para o seu povo. Depois que o seu povo quebrou tanto a aliança, ele volta em favor com o seu povo. E a partir dali, novos povos, novas nações, novas pessoas seriam alcançadas a partir daquele templo, porque aquele templo
prefigurava a bênção, a soberania de Deus e a atuação de Deus sendo espalhada pelas nações. Simbolizavam, portanto, a nós, a igreja. Ao mesmo tempo que está sendo reconstruído, que Cristo vai andar lá. Vai passear por ele. Vai chicotear os cambistas que estavam fazendo de parte do templo, do pátio dos gentios, um local de vendalhões, venda de todo tipo de coisa. Deus está vendo tudo o que está acontecendo. E esses humildes começos não devem ser desprezados. Não, a gente não vai. Não, começa. Dá um passo de fé. Pede a bênção de Deus, começa. Na igreja tudo é assim, meu irmão, minha irmã. Se você não dá o passo à frente, se Moisés não coloca o cajado na água, se você não dá o passo, a coisa não anda, não vai para frente. Deus está dizendo, caminhem. Todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão. E nesse processo eu estou com vocês vão fazer discípulos, né? Vocês vão batizá-los. Nesse processo eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Nós vimos em Apocalipse que o primeiro selo aberto quando Cristo chega no céu, o selo daquele rolo que está na mão, é o evangelho vitorioso para vencer. Irmãos, a vitória verdadeira da igreja é o seu serviço, é a sua atuação na sociedade, é a pregação do evangelho. Ninguém pode suplantar a igreja, irmãos. Não podem calar o evangelho. A verdadeira prosperidade é esta, conforme nós estudamos, expondo todo o livro do Apocalipse. Nós estamos vendo o início disso aqui, o retomar disso aqui. O templo sendo reconstruído como figura de tudo isso. E aí, então, nós chegamos aqui à segunda parte do nosso texto, porque aqui nós vimos a primeira visão desse candelabro. E um oráculo que seguiu falando sobre Zorobabel e o poder do Espírito que haveria de abençoá-lo como governador para cumprir suas funções. Agora veja a partir do versículo 11, a segunda parte do texto. Então, perguntei ao anjo, o que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta, versículo 12. O que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem azeite dourado? A ideia do tubo é porque está vertendo ali o azeite, o óleo como que dourado, né? Ele me respondeu, versículo 13, você não sabe o que é isso? Eu respondi, não, meu Senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. O que é que nós temos aqui? Lembra da primeira figura? Duas oliveiras alimentando um vasilhame com óleo. Este óleo do vasilhame vindo alimentar o candelabro que tem 7 lâmpadas. Esta é a figura. Zacarias começa a perguntar o que são essas outras partes aí. Especialmente o que é que são ali as duas árvorezinhas que estão ao lado. E, meus irmãos, estas duas árvores, a interpretação, essa segunda parte do nosso texto, durante muito tempo no decorrer da igreja, eram identificadas historicamente com os dois personagens que nós acabamos de falar. Falamos muito no último domingo, nesse também. Eram eles Josué, o sumo sacerdote, que estava ali atuando no retorno, e Zorobabel, que era o governador que a gente viu hoje. Normalmente, a interpretação da igreja lidava com esses dois nomes. De algum tempo para cá, estudos aprofundados na palavra hebraica, nos termos hebraicos relacionados a esta presença do Senhor, eu ia falar isso no sermão passado, porque usa a mesma palavra lá, mas com aqueles fogos todos, praticamente ficou impossível ter comunicação, não foi, gente? Foi muito difícil. É a mesma palavra hebraica que a gente viu no domingo passado, que eu não tive condição de explicar com detalhes aqui para vocês, mas que
vão conduzir a construção no hebraico diferente, a interpretação de que não pode ser Zorobabel e nem pode ser Salatiel, essas duas árvores que estão alimentando o azeite para o pote, que alimenta, por sua vez, o candelabro. As duas árvores antes são os dois profetas. O profeta Ageu, o primeiro deles, e o profeta Zacarias, o segundo. Por quê? Porque a palavra que é colocada ali está perto, está a serviço. A ideia da palavra hebraica, na verdade, está diante. É uma palavra que só é utilizada no Antigo Testamento para os profetas, quando os profetas têm visões que são conduzidos à corte celestial para estar a serviço, para estar adiante ou diante na presença de Deus. Então, o que é que está sendo dito aqui, irmãos? O nosso texto de hoje, ele está ensinando que existe uma importância fundamental nesse período de restauração do povo no Império Persa e para o decorrer da vida da história da igreja, do ministério profético, dos profetas. Está falando ali de Ageu, o primeiro ungido, e de Zacarias, o outro ungido, porque somente a estes a palavra está diante na corte celeste, como vimos domingo passado, que Zacarias foi para a corte celeste, como João foi em Apocalipse para a corte celeste, numa função profética, né? Como diversos outros, Isaías, né? Micaías, que nós íamos citar no domingo passado também. Essa palavra é usada para eles. Eles estão lá diante da corte celestial, ouvindo a palavra de Deus e voltando desta corte celeste para falar ao povo qual é a vontade do Senhor. Estes são os ungidos. Então a ideia aqui é que este candelabro, isso aqui não é uma interpretação alegórica, irmãos, é uma interpretação simples do texto mesmo. Este candelabro significa justamente o papel desta reconstrução local lá do templo, de onde Deus soberanamente vai abençoar todas as nações da terra. E esse óleo que é vindo para este templo, onde vão servir tanto o governante, como vai servir também o profeta, este óleo que vem é um óleo, na nossa passagem, profético. Os profetas alimentando com o quê? O óleo simboliza o quê, irmãos? Espírito. Alimentando com o quê? Hoje. Qual é a voz do Espírito, irmãos, para nós? A gente orou aqui antes. A voz do Espírito aqui para nós. Você quer ouvir o Espírito Santo de Deus aqui, ó. Você vai ouvir o Espírito Santo de Deus aqui. A palavra de Deus. Calvino falava sobre a voz do Espírito. E o ministério profético hoje é o ministério da palavra de Deus, da pregação, da proclamação. O óleo que alimenta os ministérios da igreja é a voz profética, é ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, que alimenta o coração da igreja e dá fundamento a todos os demais ministérios locais. Esta é a aplicação neotestamentária desse texto, meus irmãos. A palavra, então, é uma palavra de valorização da exposição da palavra de Deus como instrumento importante para conduzir todos os demais ministérios da vida da igreja. Representado nos governos, representado nos sacerdotes, ou seja, na ação, somos todos sacerdotes, um reino de sacerdotes, de onde vem a expressão da vontade de Deus para que hoje, a gente não tem mais templo, né, irmãos? O templo somos nós, sacerdotes somos nós,
mas de onde continua vindo a expressão da vontade de Deus, o óleo profético da exposição da palavra. O ministério da palavra, meus irmãos, é o ministério que tem primazia sobre todos os demais ministérios dentro da igreja do Senhor. Todos estão subordinados ao ministério da palavra. É a palavra de Deus que fundamenta a vida da igreja. E o que nós temos visto nos outros domingos, irmãos, e na nossa escola dominical também, é que quando nós estamos reunidos aqui, na dependência do Espírito Santo de Deus, com um ministro ordenado pelo presbitério, devidamente, com posição de mãos, que fez todo o processo para isso, para se tornar o processo para se tornar um ministro da palavra e dos sacramentos na Igreja Presbiteriana do Brasil, acho que os irmãos já conhecem. A gente se apresenta para o conselho da igreja e fica de 1 a 3 anos sendo avaliado antes de sermos mandados para o presbitério. 1 a 3 anos. A Igreja Presbiteriana do Brasil criou um manual do candidato. Você vai, como aspirante, ali, na verdade nem aspirante ainda, você se apresentou para o conselho da sua igreja. A igreja vai dar uma leitura, vai dar atividade para fazer, vai dar alguns testes para a pessoa, para o rapaz fazer. Se o rapaz for bem, o conselho da igreja envia ele para o presbitério. O que é o presbitério? São o concílio local. Igreja Presbiteriana de Vitória da Conquista, Igreja Presbiteriana Aliança, Igreja Presbiteriana de Tapetinga. Nossa região aqui, nossa micro-região tem um presbitério. Nós temos 6 igrejas agora. Esse presbitério, com os pastores do presbitério, vão avaliar o rapaz. Você é mesmo chamado para ser pastor, vocação, qual é a sua vocação, etc. Tá, é isso mesmo. Tá. Pode pedir para ele ficar mais 1, 2 anos servindo antes de ir. Então, só aí já vai 5 anos. Ele vai e fica 4 anos, aí passa pelo presbitério, é avaliado no presbitério, no andamento dele desses 5 anos, faz o vestibular e vai para lá, para fazer o seminário. Um dos 10 seminários que nós temos. São Paulo, Campinas, Recife, Teresina, Belo Horizonte, Brasília, agora no Amazonas. Né? Ele fica 4 ou 5 anos fazendo um seminário. Aí aprende lá grego, meu professor cobrava até os acentos do grego, reverendo João Alves, de saudosa memória. Hebraico, línguas originais, exegese, homilética, filosofia, história, tal, estuda e volta. Quando volta, ele pode ficar de 1 a 3 anos licenciado, ainda sendo observado pelo presbitério que o mandou, para ver se está tudo certo mesmo. Para depois disso, ele ser ordenado pastor. Esse processo, irmãos, diz que nos remete à ideia bíblica do cuidado que deve ser feito para colocar pessoas no ministério pastoral, especialmente na condução do ministério da palavra. Justamente pelo ministério da palavra ter a primazia sobre todos os demais ministérios dentro da igreja. Não é o pastor que tem a primazia, é a palavra. Mas o ministério da palavra tem a primazia, porque ele é o local de onde vem a vontade do Senhor, conselho celeste profético, vem de lá a vontade do Senhor expressa para a vida da igreja. Quando você está aqui hoje sentado, você não deve tomar a palavra do pastor como a vontade do pastor, a não ser que ele esteja pregando a vontade, a cabeça dele. Não é isso que nós fazemos aqui. Nós pregamos sequencialmente e expositivamente a palavra de Deus. E assim sendo, meus irmãos, essa é a vontade de Deus para você. Deus está chamando sua atenção. Essas coisas que o povo vivia aqui, Deus está chamando sua atenção hoje. E é desta forma que você deve encarar a pregação e o sermão. Como alguém que teve acesso à corte celestial e trouxe dos altos céus a vontade expressa de Deus para a sua vida. É desse jeito que a palavra de Deus deve ser recebida quando ministrada em culto público por aqueles a quem Deus separa para esse mistério.
E em sendo assim, meus irmãos, o ministério da palavra deve ser contado no mais alto preço. No mais alto preço. Eu sou pastor, sou ministro da palavra e dos sacramentos. Ser pastor não é fácil. Porque nós somos homens também, pecamos, carecemos. Muitas vezes nos sentimos sozinhos. Muitos colegas, ano passado, tiraram a própria vida. Muitos. O ministério pastoral é tido como a profissão, eu não considero dessa forma. É ministério mesmo. Não recebo salário, recebo congros pastorais. O ministério não é funcionário, o pastor não é funcionário. O pastor está a serviço de Deus e de Cristo. E ele vive com aquilo que a igreja pode dar para ele. Mas ele não é funcionário do presbítero, de diácono, nem da igreja. Ele é servo do Deus Altíssimo. Todos nós somos, como crentes, mas ele é separado para uma função especial, para ser ministro da palavra e dos sacramentos. Minha irmã diz assim para mim, Xande, Deus te escolheu para a melhor parte. E assim eu considero, irmãos. É sofrido? É sofrido. É desgastante? É desgastante. Você precisa engolir muito sapo, mas Deus vai trabalhando o seu coração, trabalhando a sua mente, vai lhe abençoando. E hoje, infelizmente, nós não vemos, meus irmãos, não vemos uma valorização do ministério pastoral devido ao que muitas vezes acontece aí fora. Onde existem lobos vorazes, falsos pastores, falsos mestres, mentira sendo pregada, evangelho da prosperidade sendo proclamado, falsa autoridade e falsas atuações que pastores não têm nem deveriam ter e que usam isso para manipular a vida das pessoas. Hoje, as crianças não querem ser mais pastores. Os jovens. Onde estão as nossas vocações? Crianças. Ser pastor. Vocês estão aqui, se houver alguém aqui que Deus chamar para ser pastor, é a melhor coisa do mundo. Se Deus te chamar para você ser pastor, nunca negue esse chamado. Porque Ele vai te sustentar. Ele vai te aguardar, vai te amparar. E vai usar comunidades amadas, igrejas queridas, como é o caso da Igreja Presbiteriana Aliança, que faz isso muito bem comigo, com a minha família. O ministério pastoral, meus irmãos, ele precisa ser devidamente valorizado. Nós somos, por exemplo, um governo presbiteriano, como dizia o nosso irmão presbítero Éder, hoje de manhã. Só que o conselho da igreja, ele tem um presidente. O presidente é o pastor da igreja. Quem preside o conselho, que tem voz igual dos presbíteros nos concílios, nos demais concílios, é o pastor da igreja. E junto com os presbíteros, o pastor pastoreia a igreja do Senhor. E, obviamente, como presidente do conselho e pastor de todos, inclusive dos presbíteros, é alguém que, à luz do que tem recebido de Deus, em seu acesso a essa corte celestial, ou seja, aquilo que Deus tem falado no seu coração, entregado na palavra, para que ele entregue para a sua igreja, ter a visão para a igreja. A visão. Irmãos, nós vamos para cá. Presbíteros, vocês me apoiam? Irmãos, vocês vão para cá. Vamos para cá. Se o pastor tropeçar, estiver errado, graças a Deus que nosso governo não é um governo onde um só toma a decisão. O pastor está aqui, isso aqui não está bem não, certo? De fato, meus irmãos, ser copastor de Cristo é a melhor coisa que existe. E Ageu
e Zacarias foram usados poderosamente por Deus para conduzir o povo a um andar de volta à aliança. E o povo foi abençoado pelo Espírito e ouviu. Irmãos, nenhum profeta do Antigo Testamento, excetuando Zacarias e Ageu, foram ouvidos. O povo todo, como todo, ouviu um profeta? No tempo do Antigo Testamento, você tinha algumas profecias, alguém ali ouvindo, Elias, etc. Reis obedecendo aqui e acolá, mas o povo todo sendo conduzido por um profeta. Zacarias e Ageu. Normalmente o que acontece é que a voz profética é ouvida e ela é desobedecida. E quando a voz é desobedecida, a voz profética é desobedecida, e isso aqui não deve ser confundido com desmando de pastor. Pastor que se acha que ninguém pode falar contra o ungido do Senhor. Hoje você vê de tudo. Meu irmão, o ministro da palavra, ele é ministro da palavra. Não é da vontade dele. Enquanto ele estiver aqui, firmado aqui, o ministério da palavra, enquanto estiver firmado aqui na palavra de Deus, ele deve ser honrado, respeitado e seguido. Saiu disso aqui, não deve ser nem honrado, nem respeitado, nem seguido. Então, meus irmãos, a mensagem desta passagem foca na questão fundamental do ministério da palavra, da profecia, da revelação da vontade de Deus e da consequente obediência. Que é aí que está. Só obedecemos quando o Espírito... Eu só obedeço à vontade de Deus, você também. Não é quando o pastor prega bonito. Não é se o pastor for Augusto de Nicodemos, for Hernandes de Lopes. Ou eu particularmente gosto muito, para mim o maior pregador da IPB hoje é o Emílio Garofalo. Não é quando é o Emílio. Mas é quando em fidelidade o pastor prega e quando o Espírito atua nos corações. E a minha oração, e a sua oração deve ser cada vez mais assim: Senhor, fala o meu coração, transforma as minhas disposições internas, que aquilo que eu ouço na tua palavra, que aquele caminho que o Senhor está me dando, usando o pastor, usando o conselho da igreja, usando os instrumentos que Ele dá, porque temos diversos dons espirituais, que eu tenha ouvidos para ouvir, que o teu Espírito me capacite para ouvir e obedecer para a glória do seu nome. Que Deus aplique a sua